Olá para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Aspas. Hoje nós teremos excelentes convidados para poder debater um tema muito interessante. Com vocês, a fundadora do Aspas, a fundadora da nossa associação, Natânia Nogueira, doutoranda em História. Boa tarde, gente. Bom estar com vocês de novo aqui. E agora, a atual presidente, nossa presidente daqui da associação, participando hoje conosco, é doutoranda em Educação. Eu acertei agora? Doutoranda em Educação, Sabrina Paixão. Olá a todos e todes. Usando o gênero neutro já, vamos embora. Sempre bom. Antes não me faz dar risada. Pode deixar. E agora, com vocês, Nathalie Costa, mestrando em Artes Visuais. Tudo bem, Nathalie? Tudo bem, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Caetano Borges, mestre em História e Crítica da Arte. Ele só abaixou a cabeça. Só abaixou a cabeça. E terminando com vocês, Gazi Andraus, doutor em Ciência da Comunicação e pós-doutorando em Pesquisa de Fanzines. Boa tarde para todos. E hoje, debutando aqui na apresentação, eu, Guts Tanar, mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense. E o tema de hoje é História em Quadrinhos como Lugar de Memória. Para começar, eu vou fazer aqui uma pequena provocação, partindo do nosso lúdico, partindo da nossa memória, das nossas lembranças de infância, e perguntar para os nossos colegas, cada um fala e depois chama o próximo colega aleatoriamente para poder falar, qual o quadrinho que realmente dividiu a sua vida. Pense num quadrinho e fale aquele quadrinho que guarda uma memória como um divisor de águas. Ele pode ter sido o primeiro, ou ele pode ter realmente feito cair aquela ficha de que tudo mudou. Com você, Natânia. Nossa, sim, vocês vão nem acreditar. Os meus tenros 6 anos de idade, eu li Cripta. Eu peguei os quadrinhos de terror dos meus primos escondidos. Eles não gostavam que eu chegasse perto, então eu peguei escondido e fui ler no quartinho da casa da minha tia. Tinha um quartinho onde ela guardava, de dispensa, guardava as coisas. Eu fui escondido para lá, quase que no escuro, para ler quadrinhos de terror, com 6 anos de idade. Já tinha, nessa época já era alfabetizada. Eu alfabetizei a partir dos 5. Que medo. Pois é, eu comecei com quadrinho de terror, você acredita nisso? Eu acho que é por isso que eu não tenho, eu não tenho medo de filme de terror até hoje. Eu nunca levei um susto em filme de terror. Vamos pro próximo, Natânia. Deixa eu ver. Gazi, seu primeiro quadrinho. Verdade, eu fui ler com 7 anos. Antes disso, eu só via os gibis, ficava interessado, mas não. E quando eu aprendi a ler, eu comprei um do Cebolinha, um do Mickey. Eu acho que o do Mickey veio um pouco antes, no mesmo mês, porque com 7 anos de idade, fui conscientizado pelo meu pai que eu tinha direito a uma semanada de um gibi, só isso. Um gibi por semana, que equivale hoje a uns R$5, R$6 no máximo, né? Um gibi mais fino. E aí eu passei semanalmente, fiz semanas nas bancas. O primeiro foi o Mickey, depois o Cebolinha. Em seguida eu comecei a comprar novidades que eu não conhecia. Mortadelo e Salaminho, que é espanhol, que saía no Brasil. Hoje chamam Smurfs, né? Mas na verdade chamava-se Strumps. Comprei Strumps também, saía no Brasil. Esses gibis infantis, então eles foram um marco. O marco para mim não foi o gibi em si, foi que de noite, na sexta ou no sábado, eu ficava delirando de alegria, imaginando a minha ida para a banca no dia seguinte para comprar um gibi diferente. Era o ato, que me marcou na infância. O ato é que marcava a infância, não era o gibi necessariamente. Então, o gibi é o que ficava fervilhando com aquela imagem daquilo que eu vou perscrutar na banca e conhecer algo novo. Isso que é interessante. Ou um gibi conhecido, que vi na propaganda do mesmo gibi, ou algo novo, que a banca era a internet nossa atualmente, toda colorida de revistas. E aí agora eu passo para... Fiquei curioso com o Caetano, vamos ver o Caetano, o que ele
tem aí a dizer? Eu vou ser um pouquinho verborrágico aqui, perdão, né? A gente já tinha falado sobre isso, todo mundo aqui gosta de falar, mas que essa questão do quadrinho, né, com memória, essa memória afetiva, nostálgica, eu lembro que isso foi assunto uma vez numa jornada, das jornadas internacionais, numa das falas que encerrava o primeiro dia, não, nas falas de abertura. Eu não lembro quem estava falando, né? O que ele falava, o que ele dizia falava sobre a história de origem que a gente tem. Então essa pergunta que o Gustavo está fazendo é sobre a nossa história de origem. Né? Qual é o momento em que quadrinhos passa a ser uma coisa diferente, né, pra gente. Então, eu não tenho memória de quando eu comecei a ler quadrinhos. Minha mãe lia quadrinhos para mim quando eu tinha, 2, 3 anos de idade. Então, eu posso listar aí, ela lia para mim Asterix, lia Mafalda, lia Lucky Luke, mas o marco que eu tenho emocional, quando você para pensar assim, posso até listar vários, mas o marco emocional, no momento que eu li, falei, eu quero isso, eu gosto disso, é muito importante para mim. Eu tenho em mãos, é isso aqui, tá espelhado, né? X-Men número 30, da editora Abril. Tava começando a história chamada Massacre de Mutantes, uma coisa meio carniceira para uma criança de 6 anos ler. Eu tinha 6 anos na época. Eu tinha acabado de chegar no Brasil, né, que eu sou nascido na Cidade do México, então eu tinha acabado de chegar no Brasil, e então ler sobre esses personagens, que eram os excluídos, os incompreendidos, os alienígenas, e que defendiam o mundo, foi muito marcante para mim como imigrante. Por ser alguém que estava vindo de fora, que era diferente, que era estranho, e estava ali vendo uma mensagem de que você podia ser isso tudo e fazer o bem, praticar o bem. Então dá para acabar bem esse negócio de memória. Eu ainda leio o X-Men, não leio o quadrinho de super-herói em geral com essa coisa nostálgica, né? Eu não tenho esse afeto, mas sempre que pergunta assim, o quadrinho marcante, eu sempre volto para cá. É sempre esse momento. Então, acho que eu fui até mais sucinto do que eu achei que ia ser bom assim. A gente está em frente, então eu passo para a Sabrina. Eu falei que eu vou tentar não ser tão verborrágica também, porque é difícil, né, quando a gente fala disso. Mas eu vou pelo mesmo caminho também que o Caetano falou. É muito essa memória de a partir de que momento eu entendi história em quadrinhos enquanto alguma coisa diferente, né? Então também tive uma infância que passou um pouco por Turma da Mônica, nessa questão de ter primos que colecionavam, mas eu não. Então era ir à casa dos outros para poder ter algum acesso a esse quadrinho, mas nada que ficasse marcado, né? Então para mim, um grande marco é ali na virada do 2000, 2001, com Sakura Card Captors. Então eu fui não pelo caminho de super-heróis, até hoje não sou uma leitora de super-heróis, e comecei pelo mangá, que depois eu fui perceber isso também, que eu tinha acabado de entrar na adolescência e estava ali no meio de um boom de mercado editorial de mangá no Brasil, né? Então você ter ali, foi quando eu comecei a colecionar, então, e isso vem pela TV, né? Então começar a assistir animes, que é uma coisa que eu já consumia desde criança, e de repente aquele anime da Sakura estava na banca, e aí eu começo a comprar e a colecionar, e aí sim ter essa consciência de ter a grana para comprar o gibi e fazer tarefas de casa e ajudar e guardar a mesada, aquela coisa de juntar as moedinhas para ir lá comprar aqueles gibis. E aí foi o momento que foi Sakura Card Captors, Rurouni Kenshin, e aí a partir daí a desgraça tá feita e seguimos colecionando até hoje, né? Mas foi aquele ponto de virada em que eu comecei a entender que eu lia quadrinhos e que eu conversava sobre quadrinhos. Então foi um momento também de consumir essa cultura que vinha junto com o mangá, de conversar, de ter eventos, de entender o que é otaku, de começar a colecionar outras coisas relacionadas. Começou a partir da Sakura. É isso. Então fica agora, Nathalie? Certo. Bom, eu também, né, comecei por Turma da Mônica, da minha mãe trabalhava em comunidade, quando eu acho que eles foram captar, trazer para casa, acabei tendo bastante contato com a Manate, mas eu acho que esse encontro, assim, memorável com os quadrinhos, aconteceu com um quadrinho chamado, acho que Tank Girl,
a pronúncia, né? Os criadores, eu não sei, aqui tá, eu até dei uma bugada aqui, né? Jamie Elliott, Alan Martin, uma coisa assim, mas eu nunca me liguei muito no nome deles. E eu só tenho, inclusive, uma Tank-Girl. Achei essa Tank-Girl numa van. Eu estava voltando, eu acho, de algum lugar, não sei se era da escola, algum lugar. E aí ela estava no campo, assim, né? E aí eu achei aquele quadrinho, um quadrinho de coração. Gosto muito, e aí às vezes eu sou ilustradora, eu faço quadrinhos também para escrever, e aí às vezes eu colocava Tank-Girl do meu lado, estava copiando ali, tentando imitar aquele estilo, então acho que é esse quadrinho. O meu quadrinho, assim, o meu primeiro quadrinho, obviamente, foi Turma da Mônica. Eu acho que o Maurício de Souza é o autor de língua portuguesa mais lido no Brasil inteiro, né? Isso ainda vai ser perscrutado, né? A gente ainda vai falar muito de Maurício de Souza um dia nesse país, mais do que a gente já fala. Maurício de Souza Produções. Exatamente. Os ghosts aí sendo lidos. A gente sabe disso. Mas enfim, né? Ele é... Dando continuidade, o primeiro quadrinho de super-herói que eu comprei, assim como o Caê, veio de X-Men, só que foi um pouquinho mais à frente. X-Men número 75 da Abril Jovem. Eu lembro o jornaleiro que eu comprei em frente ao Lojão das Épocas, em Madureira, que era uma loja que vendia fantasia infantil. E eu lembro que isso foi muito ligado ao desenho dos X-Men, que faziam, né, muito sucesso ali naquela época. E aí caramba, existe quadrinho, olha só a inversão. Existe quadrinho, quando na verdade é o contrário, né? Mas a ficha caiu de que eu tava lendo alguma coisa diferente. A ficha que fez, assim, não é quadrinho, mas é outra coisa. Foi X-Men 75 na mão. O dele tá muito mais bem conservado que o meu. O quadrinho que caiu a ficha pra mim foi o Watchmen número 5. Quando eu fechei o Watchmen número 5, eu senti uma porrada. Eu senti, caramba, isso aqui remexeu a minha vida, né? E eu sigo com isso pra sempre. Bom, então, para começar, eu acho que tem uma questão quero complicar um pouco, né? Eu imaginei que quando o assunto definido foi quadrinhos e o lugar da memória, eu já tinha assistido o vídeo anterior nosso da Aspas sobre biografia, né? E vocês passaram, alguns de vocês estavam nele, então se falou um pouco sobre memória nele, né? E eu senti que a coisa provavelmente ia caminhar por aí, né? Então eu separei esse tema da memória meio que em dois campos. E eu vou jogar isso no alto e ver para onde que vocês querem puxar, né? Porque não dá nem para a gente falar de tudo isso, mas primeiro pela questão da memória como tema, né? Que eu acho que é a primeira coisa que passou aqui quando se pensou no assunto, né? Então se falou isso que a gente falou agora no começo, de nostalgia, de memória afetiva, né? Desse quadrinho com objeto da memória, né? Com esse lugar que se revisita. Então, acho que o quadrinho Memória também pode falar sobre historicidade, todo esse quadrinho jornalístico, esses quadrinhos, né, que refazem momentos históricos. Né? Tem a questão das biografias, das autobiografias, né, e como isso são investigações da memória do ego, e do ego, eu digo no sentido do eu mesmo, né? Dessa interpretação, exploração do eu narrativo. Né? E ainda nesse tópico, para fazer um paralelo com o segundo, a questão de como a memória afeta a nossa expectativa de representação visual, porque o quadrinho sempre tem uma representação visual, e muitas vezes quando você vai representar alguma coisa, alguma narrativa, especialmente narrativas históricas, ou vai adaptar algum livro, as pessoas têm uma imagem, né, pré-concebida de como são aqueles personagens, e aquilo tem que ser materializado. Então existe um choque entre o que os autores estão construindo visualmente e o que a memória pode ser, tanto a memória cultural geral do que são esses personagens, quanto a memória de grupos específicos entende que são aqueles personagens. E aí a gente cai nesse segundo eixo, que é o eixo do quadrinho Memória, mais uma questão mais de linguagem mesmo, de trabalho material, né, do tema memória. Né? Então esse processo da memória nas histórias em quadrinho, então eu pensei do processo de memória de forma metalinguística, com Mind Building Stories. Você tem um monte de quadrinhos diferentes que se juntam como se fosse uma caixa de recortes, que você vai construindo aquela história com uma memória fragmentada,
ou a partir da ideia do ponto de vista, como em Persépolis, que você tem uma narrativa que é a narrativa pessoal da Satrape, mas também é uma parte da história da França, uma parte da história, né, de Israel, Irã, perdão. É uma parte da história do Irã que está sendo contada ali, mas sendo contada por uma perspectiva pessoal dela e da família dela. Né? Esse processo de leitura e releitura, que é uma constante em história em quadrinho, né? Então passa pela questão artrológica, né? dessa percepção do tempo da leitura que vai e volta, né? Que passa pelo instante pregnante, para essa percepção de tempo e memória, por essa, eu vou usar falar uma loucura aqui para encerrar, essa ideia de que tem uma cartografia mnemônica do espaço da página. Isso eu escrevi antes de falar, porque é uma ideia meio... Excelente! Tem espalhado esse monte de possibilidades, eu passo para quem quiser comentar qualquer um deles. Eu quero comentar que cartografia mnemônica é muito bom. Isso tem que anotar, peraí, Sabrina, com a palavra, que pediu? Não, essa vai ser o próximo título da antologia Aspiana, que vai surgir depois dos cafés. Aí cada um vai fazer um artigo com relação a isso para o lançamento aí em novembro. Tô brincando. Não, pro ano que vem, vai, gente. Guarda essa ideia aí. Capa vai ser do Caetano também. Já tô delegando. Não, eu acho que você colocou, e é um pouco no que eu ia falar também, que eu acho importante que você trouxe, como a gente não cair de novo na discussão da biografia, porque elas são, né, paralelas e também convergentes. Mas o que você colocou da ideia de que é uma coisa que é uma tônica nas coisas que eu pesquiso em quadrinhos, né? Pelo menos do que eu tenho escrevido. Como a autobiografia em quadrinhos se torna uma biografia coletiva também, porque ela não fala só daquela personagem, mas ela fala de todo o seu contexto e constrói esse contexto, né? Ou reconstrói esse contexto e se torna um lugar de memória, não só individual, mas coletiva. Então, quando você fala de Persépolis, é a história da Marjane, mas é a história do Irã, é a história desses trânsitos, é a história dessas pessoas, e quando esse tema surgiu eu fiquei bem empolgada, até porque são coisas que eu escrevi há algum tempo. Então o Jogo das Andorinhas, por exemplo, é um quadrinho que para mim faz isso belíssimamente, que fala sobre duas crianças presas dentro de uma casa, no meio de uma guerra civil, mas toda a memória coletiva que é colocada ali, com as histórias daquelas pessoas, e com o registro delas, quando você fala da forma de imaginar também essas pessoas, desenhá-las, né, e expor elas para o mundo, não é só biográfico, mas se torna um lugar da memória coletiva dessas pessoas que viveram naquele prédio, que viveram naquela rua, que viveram naquela cidade, naquele país, na década de 90, no meio de uma guerra civil. Então, esse quadrinho vai e volta, né, entre uma memória muito íntima ou uma percepção da pessoa sobre essa memória, e esse quadrinho se torna um objeto histórico, realmente, né? Ele é um lugar de memória, ele constrói essa memória, né, dessa infância, dessa vida, dessas vidas destruídas ou reconstruídas dentro da guerra. E aí você tem tantas camadas, né, que esse quadrinho se torna um lugar de memória, independente se ele é uma autobiografia, né, ou não, porque ele começa a construir essas memórias coletivamente, né, e transformar isso num monumento àquele momento, né. Não sei se foi muito claro o que eu disse, mas o Jogo das Andorinhas eu acho que é um quadrinho que traz isso de uma forma muito bela, essa construção dos lugares da memória, a partir de um fato que pode ser tão traumático, mas que no caso da autora, né, da Zeina, ela só se dá conta disso a partir de um outro relato que ela vai ter na França. Então ela passou por tudo aquilo, se mudou, cresceu, foi estudar, vai para Paris, e de repente, ela, fazendo uma outra pesquisa, ela encontra a avó dela dando uma entrevista, dizendo que ela ainda se sentia um pouco segura ali. E aí, semanas depois, cai uma bomba naquele apartamento. E aí, ela, a partir desse fato, ela vai reconstruir toda essa história, e o quadrinho dela se torna um lugar dessa memória, que não é só dela ou do irmão, mas é de todos os moradores daquele prédio, que ela também não sabe dizer o que aconteceu com eles depois. Ela só consegue contar a história deles a partir das relações, né? Não sei se eu contribuí.
Mas eu penso no quadrinho enquanto lugar de memória. É muito amplo, realmente, o tema, mas me veio esse quadrinho especificamente. E quando você coloca a memória enquanto tema e mote do quadrinho e construção da linguagem quadrinística, eu lembro do Rugas, do espanhol Paco, que eu vou esquecer o sobrenome dele, que ele fala de um senhor com Alzheimer. Então, toda a construção da história desse quadrinho é sobre a perda e a reconstituição dessas memórias fluidas do protagonista. E aí, na forma de colocar os balões e tudo mais, ele aproveita esses lapsos da doença para mostrar a própria doença exposta graficamente, né? Como você tem um protagonista com Alzheimer e como ele percebe esse mundo em volta dele. E aí esse quadrinho também se torna a memória dele, né? Para nós leitores. Então, acho que a gente tem muitos exemplos bacanas desses dois pontos que você coloca, né? Desse quadrinho, seja jornalístico ou biográfico, ou mesmo ficcional, mas que constrói uma memória sobre um determinado tempo e espaço, ou o quadrinho enquanto a memória sendo o tema dele, efetivamente, e impactando a forma de contar a história graficamente também, né? A Sabrina falou de Persépolis, falou de outros. Eu estou trabalhando no momento com esse aqui, ó. Estou escrevendo um artigo sobre memória usando esse quadrinho. E esse quadrinho, ele tem uma coisa que até eu vou jogar para vocês até me ajudarem, né? Ele é um quadrinho que é uma reportagem em quadrinhos, né? Tem tudo de reportagem em quadrinhos, inclusive a autora, ela aparece no quadrinho entrevistando a pessoa que está contando a história. É um quadrinho biográfico que conta a história da pessoa que está sendo entrevistada, da infância até, né, até a velhice, lá, até a terceira idade dela, até o momento, aquele momento ali específico, 2000, acho que foi 2017, uma coisa assim. E mais, acaba se tornando também um lugar de memória da autora. E a autora está presente, ela está narrando a experiência dela, ela está narrando como foi o processo todo para chegar até o livro, que é o produto final, que é o quadrinho, que é o produto final. Então, ali, esse quadrinho, ele acaba entrando ali como um quadrinho biográfico, que está contando a história de uma pessoa. É um quadrinho que é um lugar de memória, e é um quadrinho de memória também, porque não é só da pessoa biografada, é também da pessoa que está fazendo a biografia, porque ela está participando ativamente do processo e relatando como foi esse processo. Então, tem tanto a memória da pessoa que está sendo entrevistada, quanto tem a memória da entrevistadora, e também entra a questão da memória coletiva, porque, ao mesmo tempo, ela está ali mostrando todo um processo que aconteceu, histórico, trazendo de volta a reconstituição de um período, de um fato que já ocorrido, período da Segunda Guerra Mundial, e até após a Segunda Guerra Mundial também. Então, eu achei muito interessante, porque como é que você classifica um quadrinho desse? É uma biografia? É um jornalismo em quadrinho? E é um lugar de memória? Com certeza. De quem? É um lugar de memória da autora, que está também fazendo parte da narrativa. Ela não está só narrando, ela faz parte da narrativa e ela está colocando as memórias dela ali. Da pessoa que está sendo entrevistada, que é o objeto da pessoa que está sendo entrevistada para a pesquisa dela, e acaba se tornando também um lugar de memória de todas as mulheres que estavam envolvidas naquele processo. Então, eu achei isso, assim, fantástico, super interessante. Dá vontade de escrever, não parar de escrever. E quanto mais eu escrevo, mais vontade de mais coisas vão surgindo, mais questões vão ser levantadas. E eu acho essa coisa de você conseguir identificar numa história em quadrinho um lugar de memória é fantástico. Por quê? Porque até um tempo atrás, lugar de memória era arquivo só. Lugar de memória era documento oficial. Era a memória de quem? Era a memória do governante, era a memória do general, era a memória das elites, dos intelectuais. Então, você poder pegar um quadrinho desse, que pega uma pessoa comum, que teve uma experiência de vida
que envolveu de tudo um pouco, de tragédia, de amor, de dor, de esperança. Você pega um produto desse e tem nas suas mãos o quê? Uma história que não foi contada, uma memória que não havia sido registrada. Uma coisa que tinha ficado para o esquecimento está voltando agora. Então aí a gente pode trabalhar uma série de conceitos ligados à memória e à história que são fantásticos. Então essa descoberta, vou falar descoberta dos quadrinhos como um lugar de memória, ela só tem assim, benefícios, vai gerar muitos ganhos para quem trabalha na área de história, principalmente, né, mas não só na área de história, até inclusive na área da linguagem também. Filosofia, sociologia, porque a memória envolve muita coisa, envolve muitos processos e envolve todo mundo. Né? E esse quadrinho especial, eu gostei muito dele. Não que ele seja o único do tipo, mas se você pensa bem, né, geralmente, quando você tem um quadrinho de jornalismo em quadrinhos, uma reportagem em quadrinhos, você não tem só uma memória registrada ali. Você tem muitas, inclusive do próprio autor. Se transforma o autor num sujeito ativo dentro da produção do quadrinho. Ele não está mais ali apenas como uma pessoa que está produzindo, ele também está participando ativamente da narrativa como personagem, com as memórias dele. E isso é muito importante, acho que você colocou, Natânia, não sei se alguém ia falar, se eu interrompi, desculpa, mas quando você coloca a questão da memória, do lugar de memória, né, que é esse lugar de memória da história oficial, que a gente coloca lá, né, aquela história, ela é uma memória que ela foi cristalizada, construída e editada, e quem registrou é apagado. Então você tem aquele arquivo que por algum motivo foi guardado, foi preservado e conta a história de alguma pessoa importante, algum homem importante, vamos colocar, né, dessa forma, mas tudo aquilo passa por várias edições para estar ali, e quem foi responsável por criar essa memória cristalizada da história, a gente não sabe quem é. E agora, né, quando você coloca nos quadrinhos que o próprio autor, a autora se põe ali, você também tem... você coloca na frente da pessoa, olha, essa memória também é uma construção a partir desse ponto de vista. Me lembra quando o Joe Sacco se desenha, né, dentro da sua história, porque é ele quem está vendo e registrando, então não tem mais esse registro onisciente, onipresente, onipotente, que a gente não sabe quem é, e coloca também nessas chaves das dúvidas, porque as memórias são fluidas, né? A gente lembra de coisas, esquece de coisas, relembra de outra forma, e eu acho que o quadrinho também brinca um pouco com isso, de uma forma muito primorosa, né? Quebra um pouco esse status do fato histórico e da memória como uma coisa, como a verdade absoluta, né, daquele fato, assim. Eu lembro de um quadrinho francês chamado Janine, que é a história de uma prostituta sexagenária, né, e é a mesma coisa, é o desenhista ali que convive, é vizinho, e ele tá dentro da história em quadrinhos desenhando a entrevista com ela. E é uma história de vida muito Forrest Gump, que no final acaba e você não sabe se ela viveu tudo aquilo mesmo, mas no final não importa. Aquela coisa do sério que ela foi campeã de natação na Argélia e depois ela veio para a França e fez isso, e foi para a Alemanha e foi presa na guerra, e ela vai contando uma série de fatos que no final você começa a duvidar disso, mas já não importa mais se ela viveu aquilo enquanto indivíduo, porque tudo que envolve aquelas memórias são fatos que aconteceram, né? Então acho que isso também é muito divertido, da gente quebrar um pouco essa seriedade do fato histórico, ou da memória enquanto algo que é cristalizada e é a verdade absoluta sobre aquilo, né? Eu estava aqui pensando, o que é a memória oficial de um grupo, de uma nação? É a história. Quando você define essa história com a maiúscula, você está criando a memória oficial, porque tem a memória não oficial, que é essa memória esquecida, essa memória que não foi selecionada, que não foi considerada relevante para os grupos no poder, porque basicamente se trata disso. Assim. Então, eu penso que o quadrinho, especificamente, é uma ferramenta muito boa para falar de memória dessa maneira não oficial. Por quê? Porque a história e a escrita, né, porque a história nasce com a escrita,
ela tem uma estrutura linear, que a própria estrutura de você organizar letras em palavras em frases, em parágrafos, ela exige que você comece do começo e você siga até o final. A compreensão só acontece dessa forma linear. A mais B mais C mais D, você tem que ir de ponto em ponto. Enquanto a leitura da imagem é uma leitura de plano, uma leitura bidimensional. Quando você abre uma página de quadrinho, por mais que tenha uma sequência de quadros organizada, você está vendo a página inteira e você já tem uma compreensão geral do que vai acontecer. Eu costumo dizer, na verdade, que todo quadrinho é spoiler, porque você sabe o que vai acontecer no final da página quando você abre a página. Você nem leu, você já sabe como é que a página vai acabar. Então, quando você começa a falar de memória em quadrinhos, a própria estrutura de você construir uma narrativa que fale de memória, usando uma página de quadrinhos, já é uma estrutura que não é linear, que já está organizando um pensamento de uma maneira menos tradicional, menos historicista, por assim dizer. Isso permite deixar mais orgânica essas quebras, esse entendimento de que as coisas não têm começo, meio e fim necessariamente. Isso pode ser vários começos, vários meios, vários fins que você pode revisitar, que a memória é esse processo seletivo, assim, que o fluxo de memória ele não segue contínuo, ele vai fragmentando. Aí eu volto para o Building Stories, que vai nessa questão que você abre aquela caixa e você tem um álbum, mas você tem um zine, mas você tem um folheto, mas você tem um pôster, de como esses vários formatos você interage com eles de forma diferente. Então, com isso, eu passo para o Gazi, que está trabalhando justamente com fanzine, e que esse objeto do fanzine é um objeto que eu acho que tem algo a contar em termos de memória de uma forma muito diferente, do que o próprio álbum, do que o livro tem. Então, eu queria saber o que o Gazi tem a dizer sobre isso. Enquanto vocês falavam, a Sabrina começou, eu fui me lembrando da obra Guernica, do Picasso, que não é em quadrinhos, mas é a linear também, E é um artista que relata o caso de uma cidade, a cidade de Guernica, que foi bombardeada. E que eu me lembro, o Picasso nem estava em Guernica, já estava em Paris, mas ele retratou isso através da memória artística, Assim, a memória que ele tinha da cidade, mas uma memória imaginativa também do que é a guerra, dos horrores que podem ter causado nas pessoas, nos animais, na cidade. Continuando o que o Caetano falou, e lembrando o termo que ele usou, geografia mnemônica, é isso? Cartografia. Geografia, desse mapa da memória. Cartografia mnemônica sociológica, até, pode até complexificar, mas... Então eu estava pensando nisso, O registro, que até o Gutz falou, o registro histórico, e a Natânia falou, o registro histórico oficial, Natânia, documentos, os artistas fazem esse outro registro, que não é o histórico documental, é o artístico. E a arte, ela serve nessa cartografia mnemônica sociológica, a arte, ela entra como um registro histórico, não oficial, mas se torna oficial. A obra do Picasso não é um documento oficial do que aconteceu, mas é um registro do fato que realmente houve um ataque a uma cidade, e coloca em pauta a sensibilidade que o artista põe com a sensibilidade do leitor e do visualizador da obra, no caso de quadrinho, no caso de fanzine, no caso de pintura, não importa qual. Então acaba funcionando. Então eu estou fazendo essa ligação com as artes. As artes, elas são coligadas com todos os eventos, e os quadrinhos são arte. Lembrando, eu vou fazer uma propaganda do meu livro, que é gratuito, o meu livro que fala de quadrinhos e belas artes, os quadrinhos inseridos como belas artes, já que eles também não foram classificados como artes, mas hoje em dia a gente sabe que eles são, eles são parte dessa arte. E o Caetano também, a gente lê a página como um spoiler, de quadrinhos, não é isso? Isso. Você abre a página, porque na verdade eu tenho uma visualização da sua válida também. Eu tenho a imagem de que a página de quadrinhos, as duas páginas de quadrinhos, quando você abre a revista, você tem uma visão alinear, embora seja linear, porque a sua visão periférica toma todos os quadros daquelas páginas ao mesmo tempo, só que a central, ela foca naquele momento que você está lendo. Enquanto isso, o passado já está no seu periférico, o futuro também. Eu tenho uma visão de que é uma leitura quântica. Eu até falei disso na minha tese, por causa dessa questão de ser tudo ao mesmo
Isso, o quadrinho e a obra, por exemplo, como exemplo, faz com que esse tipo de registro, visualização do leitor ou de quem faz, seja mais amplificado ou seja mais sistêmico do que o tradicional. Onde eu quero chegar com isso? Não sei, mas eu sei o seguinte: isso tudo envolve artes. A gente está aqui discutindo a importância cartográfica, mnemônica, sociológica das artes para a sociedade, para as sociedades e para as humanidades. E cada artista tem um potencial biográfico inserido na sociedade, né? E antes de passar para a Nathalie, eu quero lembrar, embora vá haver imagens depois, que eu tenho aqui umas figurinhas que não são bem figurinhas, que fazem parte de um chamado alguma coisa, que é da Heróica, né? E eles mandam essas figurinhas junto das capas de revistas em quadrinhos, né? Registro histórico, por exemplo, essa crase, ou esse morcego vermelho. Isso aqui eu cheguei ali umas 10, 12 vezes quando tinha uns 8 anos de idade, viu, Natânia? E eu li incessantemente. Foi feito por brasileiro essa história, né? Morcego vermelho e os 12 trabalhos do morcego vermelho, né? Parodiando o Hércules. Na década de 70, eu nasci em 67. Você comprava uma barrinha de chocolate e vinha um caderninho ilustrado, temático, mitologia grega, borboletas, animais, não sei o que, de brinde, né? Antes da internet, antes disso tudo, a sociedade, nas décadas anteriores, parece que primavam mais pelo desenvolvimento socioeducultural da humanidade. Eu tenho essa visão desde que eu comecei a escrever esses textos, e um dos meus textos está num desses livros da Aspas, que é de 2015, viu, Natânia? Aquele livro que tem o desenho da Daniela Barros na capa, amarelo, assim. Eu tenho um texto sobre isso, sobre essa memória dos quadrinhos, das figurinhas. Hoje tem figurinha, tem figurinha, mas enfim, dinossauro, etc. Então, tudo isso faz parte de um complexo sistêmico de cada mente, de cada um de nós, né? E é muito importante. Eu não sei onde eu quero chegar, Nathalie, mas eu estou deixando a deixa agora para essa atualidade, que é mais complexa ainda e que é tudo efêmero. Tem pessoas e alunos, até o Edgar já teve essa experiência, que o aluno chega, levanta a mão e fala: professor, isso aí é muito antigo, é de 2010. Muito antigo, de 2010, 2015. Nós não temos, essa memória está sendo mais rápida, Caetano, né? Ela não está tendo tempo para registro de memória. Acho que eu cheguei no ponto que eu estou preocupado com esse passado que não existe mais, nesse sentido de você usufruir desse tempo presente com relação ao que você lê, coleciona, etc. Eu mesmo não consigo mais ouvir músicas por falta de tempo. Então, tentando fazer uma conexão aí que o Luiz falou, bem, eu penso numa ideia de história no tempo presente. Eu trabalho com a pesquisa de mulheres, né, brasileiras, né, que desenham quadrinhos, mulheres negras que desenham quadrinhos. E nesses quadrinhos elas colocam personagens negros, personagens de todos os tipos, mas também, né, principalmente protagonistas negros. E de certa forma, elas estão fazendo ali história, né? Elas estão colocando ali personagens que são registrados, né? Para entrar nesse jogo de narrativas. A Natânia, inclusive, o texto da Natânia sobre a Jack Horner foi um texto que lançou uma luz sobre isso, entendeu? Sobre essa questão. E eu fui buscar como que ela fez aquela análise sobre a Jack Horner. E foi assim que eu consegui trabalhar com a Flávia Borges, né? É uma das quadrinistas, a Flávia Borges, de Araújo, e Ana Cardoso, todas, né, mulheres negras e desenham. E aí eu considero como se elas estivessem fazendo ali uma história do tempo presente. Porque mesmo a Storm, que é uma desenhista que lá no século passado ela foi uma pessoa, né, uma desenhista inovadora, que era uma mulher negra
e com todas essas questões ela produziu, ela publicou em jornais voltados ao público negro, publicou sim, lá nos Estados Unidos, sim, mas ainda assim ela saiu quebrando várias barreiras, Brown e os outros personagens que ela apresentou. Então, assim, mas mesmo essa desenhista, essa quadrinista, ela não é listada, né, em muitas listas de quadrinistas importantes. Ela não está ali listada. Se você vai numa enciclopédia dos quadrinhos atualizada, acho que de 2016, ela não vai constar ali. E aí eu peguei a enciclopédia, eu não sei exatamente quantas páginas ela tem, mas o bichinho é dessa grossura aqui, e eu folheei página por página para contar as mulheres, né? E observar, inclusive, as mulheres negras, e aí eu não achei várias das mulheres listadas ali. Então, isso é uma questão arquivística, né? Quando você está trabalhando com uma enciclopédia, você está pensando, né, de uma forma mais aberta, mas você está pensando numa questão de arquivo. Essas mulheres não entram no material que é usado, né, para você consultar os quadrinistas que estiveram atuando de uma década para trás. Se elas não constam ali, elas não constam basicamente na história, né, de certa forma. Então é meio isso, né? Eu começo falando sobre essas meninas que estão agora, que talvez, né, possam ser incluídas, talvez, nas enciclopédias futuras, mas ainda penso naquelas das antigas que ainda não foram, né? E torço para que isso possa mudar. Então, qual é a sugestão para que isso mude? É que pesquisadores como nós escrevam sobre essas mulheres, escrevam sobre esses sujeitos, né, que não são os sujeitos básicos da produção do quadrinho, escreva sobre essas mulheres que fazem quadrinhos com protagonistas negras, com histórias afins. Não necessariamente que elas vão fazer ali um quadrinho panfletário, nenhuma das três que eu pesquisei faz um quadrinho panfletário, nem nada. Elas contam histórias afins sobre animais, sobre relacionamento entre mulheres, sobre família, mas, de certa forma, elas estão ali tocando numa questão de racialidade, sim, e elas estão trabalhando com uma memória, sim, quando elas fazem aqueles desenhos, né, aquelas protagonistas ali, que podem, quem sabe entrar para os arquivos, né? Então é isso, eu devolvo aí o alto pro Gus. Então, eu queria fazer uma provocação, fazer uma invertida aqui de jogo, só que antes eu preciso falar que eu sou um historiador, do político que trabalha com o meio cultural, então eu não sou um usuário constante do conceito de lugar de memória, não é muito da minha prática. Então eu posso aqui eu vou estar fazendo uma provocação, eu quero que vocês embarquem na minha, mas até aqui esse momento a gente está trabalhando o quadrinho enquanto um objeto onde um produtor, seja ele o biógrafo ou um jornalista que biografou alguém, ele registrou a memória naquele momento, certo? É possível que a gente fale do quadrinho enquanto um objeto de memória também num outro sentido, visando o seu público, o público fetichizar aquele objeto, transformando ele num núcleo de memória? A gente, na nossa abertura, quando a gente pegou os quadrinhos e falou o quadrinho que chocou a gente não está evocando a nossa memória através daquele quadrinho? Ele não é também um produtor do nosso registro? E em determinados momentos o quadrinho ele vai gerar uma ótica própria. E se a gente pensar, por exemplo, muitas vezes a gente vai ver uma obra e a gente vai falar, cara, isso é Kirby, porque você sabe o que é Kirby. Ele está trabalhando com a sua memória sobre aquele tipo de magética específica que você está habituado de alguma maneira. A mesma coisa pode acontecer com referências em mangás, em outras obras, em outros conteúdos. Então, o quadrinho também é um objeto de memória para o seu leitor? Esse é meu questionamento. Quem vai embarcar? Eu fui anotando aqui algumas coisas que os colegas foram colocando e eu ia colocar isso até antes, mas acho que esse é o momento também.
até do quadrinho enquanto um objeto que a gente só percebe enquanto memória posteriori, né? Como toda memória, na verdade. Mas isso, o que você colocou, me leva à memória do Gazi, que pode me dizer depois o que ele pensa sobre Mickey Mouse. Mickey Mouse é reduto de memória política? Me lembra de um artigo que eu apresentei nas Jornadas e que agora publiquei num livro, dos livros abertos da USP, sobre A Misteriosa Chama da Rainha Loana, que é um romance gráfico do Umberto Eco. Então eu trago aí, invoco o nome de um dos nossos mentores espirituais que trazem história em quadrinhos enquanto esse objeto de arte considerado memória não oficial, né, como tantos outros, como, né, cinema e todas as outras narrativas que não entram nessa história oficial. E por que eu gosto tanto desse livro, né? Não só por ser do Eco, mas porque ele reforça o que ele traz na pesquisa teórica dele também, né? Sobre a importância da história em quadrinhos enquanto constituição de memórias, né? E aí, na hora que a gente faz essa pergunta, né? Que quadrinho que a gente lembra com essa afeição e vai lá para nossa infância, né? Adolescência? O Misteriosa Chama é exatamente isso, né? É um senhor sexagenário que perde a memória biográfica e que vai para uma casa de campo para mexer nos guardados dele, da infância, para tentar reaver quem ele é a partir do que ele lia, né? Então, ele vai tentar descobrir quem ele é a partir do que ele consumiu enquanto criança. E o que desperta a memória biográfica dele é um quadrinho do Mickey, O Tesouro de Clarabella. Então, ele, em um momento ali numa feira, ele olha para aquele quadrinho e ele desperta uma chama, que é a chama da Misteriosa Chama, né, da Rainha Loana, que é outro quadrinho italiano. E a partir dali ele vai tecendo todo esse resgate de uma memória biográfica que ele perdeu, porque ele lembra da memória oficial. Ele consegue falar de fatos históricos, ele consegue declamar trechos de Shakespeare, ele consegue... Toda essa memória cultural ele tem, mas a memória de quem ele é, ele perdeu. E aí a história em quadrinhos ser o disparador dessa memória, para mim é ouro, assim, né? É um tesouro que ele coloca naquele livro. E aí eu vou para essa questão do arquivo, né? O que é essa memória oficial, histórica? O que deve ser lembrado? Quando a gente está o tempo todo falando disso, o que deve ser lembrado? As mulheres negras devem ser lembradas em um determinado contexto? Não. E aí, a partir de agora, a gente tem múltiplas vozes e múltiplas possibilidades de contar essas histórias. Então, também tem um pouco isso. Quem escrevia as histórias em quadrinhos e para que escreviam dentro de um mainstream ou dentro de uma indústria? E hoje, a potencialidade que a gente tem de conexão, de construção, de criação de quadrinhos independentes que trazem essas múltiplas vozes que foram marcadas para não serem lembradas pela história oficial, né? E que o quadrinho vem trazer esse espaço como lugar de memória. Então, eu registro um pouco isso, que eu acho que é bacana as pessoas conhecerem essa obra, e esse disparador, esse gatilho, que também pode ir para um outro tema, depois se quiserem, que é o do colecionismo, que é uma coisa que o Umberto Eco defende enquanto memória vegetal. Então, ele sai da história em quadrinhos e vai para as revistas, e para os discos, e para os álbuns de figurinha, e para os cadernos da escola, e para o cinema, então ele vai construindo uma memória política da Itália fascista a partir da produção cultural daquela época que não foi guardada com essa intenção. Então, quando ele fala do Mickey, que ele começa a ler os quadrinhos que ele guardou da infância para achar essa memória que despertou ele percebe a mudança na censura de quando o Mickey vira o Topolino, porque a Itália barra um personagem americano. E aí, quando você é criança, você se dá conta disso, desse impacto político, né, e de construção de um fato histórico nisso. Você tá lendo. Um dia era o Mickey, no outro virou Topolino. E aí, quando ele tem 60 anos e para olhar aquela mesma história em quadrinhos que ele leu quando era criança e que fascinou ele, enquanto só uma história em quadrinhos, agora ele olha para aquilo como um objeto de história e fala, caramba, essa era a censura fascista que eu vivi, que construiu a minha memória e tudo mais, né? Então, acho que o quadrinho tem
esse potencial de chama, né, que ele coloca, de despertar na gente tantas leituras, e eu acho que é isso que é bonito, que a gente pode voltar ao X-Men, que a gente leu quando tinha 10 anos, e encontrar outras coisas, e pode reler Sakura Card Captors ou Love Hina e ter questões que eu não tinha quando eu tinha 13 anos, sobre relação com o corpo, com a sexualidade feminina, com a exploração estética desses corpos. E é uma potência tão grande, né? Então, eu acho que vai um pouco por aí. O que deve ser lembrado. E aí os quadrinhos se tornam lugares de memória potenciais, tanto para ver o que foi produzido, por que foi produzido, mas hoje o que se produz essa memória presente, eu acho que a gente tem um manancial absurdo aí para pesquisas, que a própria Aspas mostra, né, essa variedade de produção. Não sei se fez sentido, mas era isso, gente. Desculpe que eu falo demais. Bruna, só quero dizer que... o Gazi. Eu quero dizer que eu sou vegetariano, você falou de memória vegetal e eu coleciono, agora eu entendi. Tá aqui, inclusive, é um dos meus amores aqui, ó. Eu sempre... Esse é a minha bíblia, Memória Vegetal do Umberto Eco. Na verdade, eu nem conhecia, eu nem conhecia esse livro aí. Não sabia. Você vai gostar, porque ele trata sobre as várias memórias, né? Então ele coloca a memória mineral, que é essa que nós estamos aqui, porque, na final, esses computadores são feitos de componentes minerais, e também da arquitetura, então ele fala da pedra e tal. E a memória vegetal, que é essa do papel, né, e do papiro, e aí ele vai pegando toda a ideia de etimologia da palavra do papel para falar dessa memória, e ele valoriza muito os colecionadores. Ele até que tem um trecho que ele fala da importância dos colecionadores de quadrinhos para resgate dessa memória cultural, que é essa memória que é oficialmente ignorada. E ela é, né, fluida, é uma coisa que se destrói com muita facilidade. Então, o papel desses colecionadores, desses arquivistas amadores, dessas pessoas que guardam por afeição e depois se transformam em outros arquivos de memória, né, que não são os oficiais, e que é aí onde a gente, enquanto pesquisador, vai lá xeretar, né, e descobrir essas pérolas. Então, fica aí sugestão de livro, de arquivo, de artigos dele. A gente fala, já que a Sabrina falou desse lado mais doce, eu não digo no sentido pejorativo, mas no sentido, né, desse afetivo, né, desse carinho em relação à memória, eu vou puxar para o outro lado oposto. Né? Pensando no que o Michel falou do Kirby, né, que você reconhece o estilo, né, você passa a identificar, você cria esse arquivo da memória que está muito relacionado com a ideia de tradição, né, que está muito relacionado com a ideia de escolas de estilo. Né? Então, para isso, eu vou citar uma frase aqui que eu, assim que você falou, eu procurei ela, achei rapidinho, uma frase que eu gosto, que é do Merleau-Ponty, que fala sobre pintura, mas acho que serve perfeitamente para a gente, todo o passado da pintura proporciona ao pintor uma tradição, isto é, comenta Rousseau, o poder de esquecer as origens e dar ao passado, não uma sobrevida, que é uma forma hipócrita de esquecimento, mas sim uma nova vida, que é a forma nobre da memória. Então, o meu comentário aqui é um ataque ao colecionismo, é um ataque a esse cuidado excessivo com as coisas que têm que ser guardadas, porque senão você termina gerando isso, você termina gerando uma sobrevida, que é uma forma triste, é uma forma hipócrita de esquecimento, uma forma decadente das coisas existirem, quando elas têm que ser reinventadas, elas têm que ser revisitadas, a história está aí para ser reinterpretada continuamente, para ser deglutida, digerida e virar coisas novas, virar uma nova história o tempo todo. E algumas coisas têm que morrer. Sim, com certeza. Olha que a gente falando de alguém morrer em quadrinho é outra coisa, né? Mas olha, isso que você acabou de falar, Gustavo, é exatamente o ponto desse problema do esquecimento e da recusa do esquecimento. Porque o personagem de quadrinhos morre, ele fica morto 1 ano, 2 anos e ele ressuscita. Por quê? Porque essa nostalgia, essa afetação, né, do fã, né, ele quer de novo aquele personagem, ele quer mais daquilo que já passou, que já não tem mais uma história para contar, e em vez de você revisitar aqueles conteúdos, porque muitos personagens eles têm potências, mas essas potências elas têm que ser revisitadas, têm que ser reinterpretadas
pro agora. O passado sempre tem que estar em diálogo com o presente, senão ele vira saudosismo. Mas a gente tem o Legoff, ele fala que a memória é viva. A memória é viva. E que quando você joga a memória o esquecimento, quer dizer, quando você faz aquela seleção do que deve ser lembrado, que não é tudo que pode ser lembrado, não há condições nem biológicas nem físicas para isso, nem arquivo para isso tem. Quando você seleciona o que deve ser lembrado e o que não deve ser lembrado, você acaba realizando um processo que... Eu assisti uma palestra uma vez na Unicamp, que eu gostei muito, a professora falou de colonização da memória. Você ocupa espaços da memória que você acha que devem ser mantidos, e você, vamos colocar assim, silencia aquela memória que você acha que não é relevante. E nos quadrinhos isso está presente também. Quantos personagens foram silenciados? Quantos personagens foram esquecidos? Então, quando a gente fala de quadrinho como lugar de memória, não é só daquelas memórias de pessoas reais ou memórias de quadrinistas, mas também a memória desses personagens que foram jogados para o passado, esses personagens que foram, de alguma forma, esquecidos porque, para aquele momento, para aquele contexto específico, eles não eram mais relevantes. Eles foram colonizados, por assim dizer. Então, o quadrinho, enquanto um produto da cultura material, é um lugar de memória por várias razões. E também é um lugar onde você faz um exercício também de discursivo. Até o fato da gente estar aqui falando sobre essas memórias que foram esquecidas, a Nathalie falando das mulheres negras que produziam quadrinhos que não aparecem, que não têm visibilidade, a gente está fazendo, na verdade, rompendo com a hegemonia da própria história, da historiografia, com relação à memória. A gente está apropriando essa memória e colocando ela na forma de artigos e nos quadrinhos. Então, por exemplo, você tem uma reportagem em quadrinhos do tipo Crônicas de Jerusalém, em que você tem ali um trabalho de jornalismo em quadrinhos, um trabalho de memória também, em que você consegue dar uma visibilidade muito grande para temas que muitas vezes estão assim, enclausurados em livros que ninguém vai ler, em arquivos que ninguém vai visitar. Então, o quadrinho ainda tem essa potencialidade que ele transforma a memória numa coisa mais democrática. Ele promove a democratização da memória, levando temas que as pessoas geralmente não debatem, não vão encontrar no livro de história oficial, que não vão encontrar, às vezes, numa livraria, mas no quadrinho vai encontrar. Com base no que o Caetano e a Tânia falaram, e também da Sabrina, daqui a pouco a gente deixa a Nathalie também, senão ela vai adormecer ali vendo a gente. Mas é rapidinho. Eu concordo com todos vocês, mas eu fiquei refletindo sobre algumas questões. Eu sou autor de quadrinhos alternativos, quadrinhos poéticos, que saem em fanzines, que aliás o Caetano me pediu para falar que eu não tinha lembrado de falar disso. Rapidamente, quando eu faço um quadrinho sob audição de música, eu produzo com base na minha intuição e com base naquilo que eu li, o que eu tenho visto. Então, vem tudo meio junto. E aí, Caetano, eu entendo que existe esse tipo de manutenção de memória que vira um saudosismo. Eu mesmo não tenho isso. Quer dizer, eu revejo quadrinhos antigos, gosto, vou lendo, vou vendo os desenhos, mas eu penso que a própria cultura, o desenvolvimento da nossa memória tem a ver em paralelo com o desenvolvimento da nossa inteligência, do nosso desenvolvimento da pesquisa, por exemplo. Alan Moore, só para dar exemplo, ele resgata personagens antigos e dá uma roupagem nova, então traz um trabalho atualizado, com base em pesquisas atuais, ele pega personagens antigos, o Watchmen como exemplo, mas seja o que for. Mas eu estou pensando, a minha crítica tem sido com relação ao que eu tenho presenciado da juventude, das novas gerações, excluírem a importância do passado, da memória. Em muitos casos, por acharem que é antigo e que não tem relevância e que nasceu o universo com eles. Parece criacionismo sem querer, o que eles têm. Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo no cinema, no primeiro filme do Thor, que eu fiz um texto na época e pus no meu blog que eu chamei de Tortura, não por causa do Thor, de tortura. Tortura foi outra coisa. Rapidamente, eu estava no cinema,
4 adolescentes que eu não conhecia do meu lado, e começou o filme. Determinadas cenas lembra o que para eles a fonte de referência é Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, pelo pouco que eu vi e pelo pouco que eu conheço, mas eu acho interessante também, porque tinha um primo pequeno que gostava muito, é uma mescla de mitologias, né? Uma mescla de várias mitologias em personagens, não é isso? Sim. Tô errado? Você está fazendo uma cara muito engraçada. Bota a mescla nisso. Né? Eu não tô achando, eu acho bacana essa mescla. É uma rave de mitologias. A melhor parte da mistura é quando eu acho bacana. No Hades, eles estão no Hades, quem cria Cerberus é um personagem egípcio que é um faraó. Cavaleiros do Zodíaco. Aquele é um hibridismo ao extremo. Então, eu quero finalizar a minha crítica, a minha experiência no cinema. Então é válido, e quem desenvolveu o Cavaleiros do Zodíaco desenvolveu com base nesses conhecimentos de outras mitologias, tudo bem, né? Aí no cinema a referência para eles era só, aparecia Thor, um cavalo, não sei o que, aí ele dava o nome de um dos personagens do Zodíaco, um deles, né? O outro também falava, toda hora a referência deles era Cavaleiros do Zodíaco, pro filme inteiro, quer dizer, metade do filme. Porque tem um momento que eu falei para eles, por favor, falem mais baixo, porque o filme é dublado, para eu poder ouvir o filme, né? Eu não estava conseguindo ouvir o filme. Que eles ficavam dialogando entre eles e impedindo as pessoas de ouvirem o filme, né? E aí, obviamente, como todo adolescente, eles não gostaram da minha crítica em tom baixo, continuaram falando mais uns 5 minutos, aí pararam, que é aquela para dar assim, não, a gente não vai aceitar isso, aí depois tranquiliza. Mas aí me deu não um insight, mas me deu a consciência, a partir daquele momento, que as novas gerações estão relegando e estão deixando para lá todo um passado histórico que pode ser puxado por eles e renovado. Mas se eles não puxarem, eles podem criar algo novo, mas esse algo novo é muito... não tem uma formação... eles não vão saber, então, sobre Hades, não vão saber sobre Egito, não vão saber sobre nada. Eles vão saber que o Cavaleiro Zodíaco começou ali o universo com eles, né? Então, acho que é uma falta de desenvolvimento dessa questão também com as artes e com tudo mais. Aí não é o saudosismo, aí seria puxar pelas informações dadas, pretéritas, tanto nas informações ditas científicas, como nas informações artísticas, e você criar um novo. É isso, Caetano, eu entendi o que você está falando, mas eu estou pondo o que eu refleti a partir disso, que essas novas gerações têm esse defeito, entre aspas. Eles têm muita inteligência, muita vivacidade, mas está faltando base para eles poderem, a partir dali, criar um novo, que não é onde eles nasceram, que surgiu a humanidade, enfim. Senão eles vão virar terraplanistas todos daqui a pouco, e é o que eu falei, criacionistas, hein? O universo... Que ano você nasceu? Eu nasci em 2015. Então, não, nós estamos em 2020, né? Eu nasci em 2010. E o universo nasceu comigo. Não é bem assim. Então a memória é importante. Olha só, o que detectou-se nesse diálogo é uma característica desse mundo líquido moderno, baumanianamente falando, esse imediatismo. Isso é muito criticado e o problema é que toda crítica vira meme, toda crítica vira diversão e não eu às vezes me pergunto se isso realmente está gerando reflexão, mas é sempre o melhor filme da minha vida que eu acabei de ver no cinema, é a melhor obra do mundo, esse é o melhor álbum que saiu de tal banda. Eu acho que a questão que é complicada é o meio termo. A gente tem que verificar o passado, sempre vendo, mas também não pode sacralizar esse passado de uma maneira em que ele seja intocável. E a gente está esquecendo que a memória ela é cheia de lacunas que muitas vezes são preenchidas de forma ficcionalmente, de formas ficcionais, né, para estar concordando no tempo verbal aqui. E que o que a gente está vendo hoje em dia, por exemplo, é uma reconstrução da memória, onde existe uma política que tenta dizer que a ditadura foi de uma determinada maneira, a qual não foi, ou que não existiu, ou que o nazismo foi isso, ou que o nazismo foi aquilo outro. Então essa memória ela também está sendo reconstruída cotidianamente, e a gente está verificando que, embora eu acredite que a maior parte da classe artística, e aí os quadrinistas entram, estejam num ponto de resistência, existem aqueles que não estão. Eu não sei se é meio que senso.
Existem aqueles que não estão e aqueles que estão numa resistência. E periga do quadrinho ser criado como um sujeito de memória, tanto para um lado quanto para o outro, recontando histórias que são ficcionais, mas que podem ser apreendidas como real em algum momento. Mas isso já é feito há muito tempo. Isso já é feito há muito tempo. Então, não é nem um perigo, é uma realidade. Isso já é feito há muito tempo. Aí, nesse caso, a gente tem que aprender uma coisa que é ter discernimento para poder trabalhar com material e poder oferecer o material. Mas, infelizmente, o mundo com a informação que a gente tem hoje, o acesso quase limitado a tudo, o máximo que você pode fazer, por exemplo, no meu caso de professor, é orientar as pessoas a terem discernimento na hora de consumir informação. Mas é uma coisa completamente fora do controle e já acontece há muito tempo. Você vai ter, desde que os meios de comunicação eles se massificaram, você vai ter das duas coisas. A informação de boa qualidade e as fake news. Informação mal dada, intencionalmente deformada, isso vai acontecer. Quadrinho, jornal, televisão, cinema, filme. É uma realidade. É uma realidade. Tá bom. Então, pensando aí, eu nunca tinha pensado por esse ângulo, né, dos meninos mais jovens, né, do pessoal que consome quadrinhos, ter essa visão tão, eu vou dizer, é meio egocêntrica mesmo, né, de que aquelas mitologias, aqueles mundos dos quadrinhos tenham nascido a partir das experiências deles. Então foi interessante ouvir esse ângulo, né? Vou prestar atenção nisso agora. Mas sobre essa questão da memória, me veio logo à mente a questão da Tina, né? A personagem da Turma da Mônica. E aí nessas gráficas MSP, né? Houve acontecendo umas releituras de personagens e a Tina, ela passou por isso também, né? Pelas mãos da Fefe Torquato. E aí, antes mesmo do quadrinho ser lançado, uma enxurrada de críticas nas redes sociais, porque a Tina, que estava na capa, né? Ela não atendia aos padrões que se esperava de uma Tina, porque a Tina ela vai passando por vários momentos, de acordo com a década, com a época que o quadrinho está lá, a Tina vai representar uma garota que é hippie, ou de repente uma universitária, ou uma menina mais sexualizada, e aí a Tina vai passando por isso. E nesse quadrinho da Fefe, ela não está ali mudando a personagem, mas foi uma proposta que a Fefe Torquato traz, né, daquela Tina com um corpo não tão sexualizado, né, uma proposta de história, né, interessante, que fala sobre o assédio, né, contra as mulheres no trabalho. Só que somente a capa já foi um motivo de muito alvoroço, porque as pessoas estavam muito agarradas àquele fetiche daquela Tina, com shortinho pequenininho, com a cintura bem estreita. Então, aquela memória, né, aquela memória fetiche estava tão marcada ali que as pessoas não conseguiam sequer pegar o livro na mão e abrir antes de traçar uma crítica, realmente julgar o livro pela capa nessa história, e reclamaram que a Tina estava com a mão para frente, e aquela posição era autoritária. No final das contas, eu tenho aqui, né, Tina Respeito, né, e é uma obra maravilhosa. Eu espero que as pessoas que tenham recusado só pela capa tenham dado uma chance para o trabalho da Fefe, que foi um trabalho muito bonito. Acho que chegamos a algumas conclusões, não esvaziamos o debate, porque convenhamos que eu acho que isso cabia 2, 3, eu já pensei aqui em várias outras coisas que a gente podia provocar, mas o horário já está bastante avançado. No final das contas, uma das coisas que nós concluímos é que, assim como os quadrinhos, a vida real é cheia de retcons, né? Onde a gente volta e reconta as coisas, independente do que aconteceu ou deixou de acontecer. Gostaria de agradecer aos nossos colegas que estão aqui e a você, público, que nos acompanhou até aqui. Fique ligado aqui para o YouTube da Aspas, assine o nosso canal, acione o sininho para ser informado de novos vídeos. Estamos com vários planos de vídeos novos, de novos programas. Então, agradecemos a todos vocês, muito obrigado, curta, compartilha e até a próxima semana. Valeu, gente!